Fala pessoal, sou o Rafael, cofundador da UIT. Estamos aqui para falar sobre um tema super interessante, que é superfície de ataque. Antes de qualquer coisa, eu peço para você curtir, compartilhar e se inscrever no nosso canal, que é a única forma da gente conseguir fazer com que essas informações cheguem a mais pessoas. Hoje estou aqui com o meu xará, que é o Rafael Damasceno, especialista em Cybersecurity da UIT. E aí, Rafa, tudo bem? Tudo bom, Rafa. Obrigado pelo convite. Hoje acho que é muito interessante a gente trazer esse tema. Superfície de ataque, contextualizando tudo que a gente vai falar hoje. A ideia do vídeo é a gente trazer um pouquinho de conteúdo relacionado ao que todas as empresas passam todo dia, sofrer ataques, deixar informações expostas. E o que a gente vai abordar hoje é basicamente entender a superfície de ataque, como a gente pode atuar para corrigir esses problemas e o principal de tudo é ter a visão do atacante, conseguir enxergar, ter a perspectiva do hacker. Bacana. Para começar, então, eu acho que é importante que todos saibam o que é superfície de ataque. Legal. Superfície de ataque é basicamente tudo aquilo que a gente não está vendo, mas está presente dentro da empresa. A superfície de ataque é algo muito comum, todas as empresas têm, e a superfície de ataque ela tem outros nomes que a gente também costuma dizer. Então, o que é uma superfície de ataque? É basicamente tudo aquilo que se conecta na internet, tudo aquilo que está apontado para a internet e que a gente não tem um controle e uma visibilidade tão correta. Um dos exemplos mais claros que a gente pode dar hoje seria basicamente um servidor web, uma aplicação, uma plataforma que tem um IP público que está apontado para a rede. Alguns exemplos que a gente vai até mostrar posteriormente, versões de Apache, IS, e não somente isso, como eu falei também, ela se estende por outros nomes. Então, superfície de ataque é tudo aquilo que está tangível para a gente poder atacar. E é tudo aquilo que eu consigo ter visibilidade, eu como uma pessoa de TI, eu como uma pessoa do jurídico, ou como hacker também. Então, a ideia da gente estar falando disso aqui hoje é justamente para que todos tenham essa visibilidade. Então, se a gente consegue ver, o atacante consegue ver também. Então, a gente tem que estar preparado para poder corrigir e mitigar esses problemas. Então, um dos outros nomes que a gente também costuma utilizar para a superfície de ataque, que eu gosto de comparar esses dois, é Shadow IT. Shadow IT são, vamos dizer assim, equipamentos, plataformas, tudo aquilo que a gente tem na nossa infraestrutura, mas está escondido. Sei lá, algum funcionário trouxe algum equipamento de casa, espetou dentro da rede, ou alguém subiu alguma aplicação sem o consentimento de outras áreas e deixou exposta. E deixou apontado com IP público para a internet, e isso é uma falha, e isso está apontado para a superfície de ataque. Então tudo isso é envolto desse mar que os atacantes conseguem se aproveitar. E a ideia da gente também apontar o que é superfície de ataque é basicamente como eu posso me proteger. Como eu posso me proteger, de que maneira eu consigo enxergar isso na minha rede e como eu posso mitigar esses problemas. Agora que a gente entendeu o que é superfície de ataque, a gente precisa identificar os pontos falhos da empresa. Qual que é a melhor forma, Como que eu identifico os pontos falhos da empresa? Perfeito. Então falhos ou fraco, Ou fraco, É basicamente tudo isso que a gente estava comentando anteriormente, todo mundo tem sua superfície de ataque, Alguns com ela mais robusta, com aplicações de segurança garantindo, vamos dizer, uma conformidade para esse ambiente, e outras mais fracos, Então isso também a gente gosta de comparar que vai da maturidade da empresa, do nível de maturidade que ela está exposta nesse momento. Então, quando a gente pensa em pontos fracos, então empresas que não estão 100% maduras nesse caso, o que inclui esses pontos fracos? Então, o pessoal não ter conversa entre si, entre os grupos de trabalho, entre as áreas, então o time de infra, na verdade vamos pensar assim, o time de marketing subiu uma campanha e colocou um site no ar, soltou um IP público e, eu não sei, utilizou o Wix, por exemplo, utilizou alguma plataforma de templates prontos, com tudo que você fez, só copiou e colou e subiu no ar, com domínio da empresa, com IP público, visível para todo mundo. Então isso é um ponto fraco, por quê? Porque isso não passou por um teste, por uma validação pelo time de segurança. Não foi validado se essa aplicação tinha alguma falha, se rodou testes dentro dela, testes de penetração para que possa encontrar alguma brecha dentro dela. Então isso é um ponto fraco. Mas não significa que todas as empresas têm ponto fraco. A gente sabe que muitas empresas, principalmente desenvolvimento e tudo mais, eles acabam subindo aplicações
o dia inteiro, sobe a aplicação, derruba, faz teste, roda tudo em staging, e o staging está apontado às vezes para a internet, precisa dessa conexão. Então, esse pessoal às vezes tem um pouquinho mais de maturidade para conseguir rodar esses testes de segurança, para colocar isso de uma maneira mais segura. Então, por exemplo, quando a gente fala em superfície de ataque, significa que eu consigo olhar para a superfície e ver informações do meu ambiente, do ambiente do meu cliente ou o ambiente que o atacante quer invadir. Né? Então, por exemplo, como eu citei anteriormente, versão de Apache, versão do IS, tudo que possa conter um CVE, né, que seja, vamos dizer, passível de um ataque. Então o atacante vai lá, olha, vê que aquilo ali é fácil dele conseguir ganhar o acesso e ele vai explorar maneiras de conseguir ganhar o acesso. Então, como é que eu vou conseguir identificar isso? Você vai lá no seu servidorzinho web, no seu Apache, no seu IS ou qualquer aplicação que você tenha exposta na internet, faz um banner grabbing nessa aplicação, começa a buscar informações que se remetam a essa aplicação que você tem lá, e você vai conseguir começar a olhar que serviço que está rodando, se tem portas abertas, se tem algum tipo de informação trafegando sem o seu consentimento. E a partir disso você vai começar a documentar. Né? Então, nem nesses primeiros casos a gente não precisa nem de uma ferramenta muito específica, né? Contratar solução, contratar especialistas, não. Isso tudo a gente consegue fazer de uma maneira simplificada. Né? Hoje a gente consegue utilizar até um exemplo legal que a gente usa, o RDAP, né, que é um protocolo que a gente utiliza para buscar algumas informações de domínios. Né? Anteriormente a gente utilizava o Ruiz, mas o RDAP tem sido bastante utilizado atualmente. E o que ele faz? Né? Ele vai lá, para o atacante ter a primeira visita no domínio, para ele saber quem que ele vai atacar ou para cometer algum tipo de fraude. Quando ele utiliza esse protocolo, que é um protocolo limpo, que é justamente para as empresas conseguirem acessar as informações, né, validar as informações de uma pessoa física ou de uma pessoa jurídica, a pessoa vai lá, por exemplo, no registro BR, utiliza o protocolo do RDAP e busca por um determinado domínio. Nesse domínio ele vai conseguir enxergar algumas informações, tanto da empresa que ele está querendo atacar, como CPF de quem está hosteando o site, nome completo, e-mail, endereço, CPF, acho que eu acabei de falar. Então, vai encontrar todo esse tipo de informações que podem ser utilizadas no ataque, né? Ou em algum tipo de fraude. Então, isso já é essa superfície de ataque que já está exposto. Né? Então, isso é uma das maneiras de a gente enxergar, pensando em pessoa física, né? Em alguns casos, pessoa jurídica também. E no caso que a gente citou também de aplicações, a gente rodar o banner grabbing, a gente rodar aplicações open source, por exemplo, como Nmap, Nikito, Dimitri, que são aplicações muito simples que a gente consegue ter essa visibilidade. Então, de portas abertas, de serviços que estão rodando, tudo isso para a gente conseguir ter esse mapa da superfície e começar a entender os nossos pontos. Que não é simples a gente falar que a gente tem superfície de ataque, tem tudo aqui, vou identificar e acabou. Não, é um processo que é contínuo, né? Então a gente vai identificar e a gente tem que entender o porquê que está aberto. Né? E é comum a gente ver isso hoje, a maioria das empresas realmente tem pontos fracos na sua superfície de ataque, porque não há interação com os times, né? O time de segurança não fala com o time de TI, o time de TI não fala com o comercial e vira aquela bagunça. Desenvolvimento. Né? Então é muito comum isso. Como eu falei, empresas de desenvolvimento têm essa vida útil de aplicações muito rápidas, né? Então sobe a aplicação, desce, roda um teste. Então tudo isso, na maioria das vezes, precisa de uma conexão com a internet. Né? Então ele vai ter que se conectar, às vezes vai deixar alguma porta aberta, e aí é uma brecha para o atacante explorar e conseguir ganhar um acesso no seu ambiente. Normalmente o desenvolvedor está preocupado em entregar a aplicação, né? Ele deixa a segurança em segundo plano. Exatamente, isso é o que eu prego de muitos anos, até hoje eu gosto de pregar isso aqui. Desenvolvedor e especialista de segurança normalmente não se conversam, né? Até porque isso é enraizado na gente, né? Então, quando a gente inicia a faculdade, qualquer faculdade que você for fazer, bacharelado, né? Tecnologia da informação, sistemas, computação, você vai lá, você vai aprender 95% do curso, é como desenvolver alguma coisa, como entender sobre uma gerência de alguma coisa, entender como é que funciona os periféricos do computador. Mas eles nunca ensinam como é que a gente desenvolve seguro, né? Como é que a gente pensa no desenvolvimento seguro, como que eu posso
trabalhar com uma performance legal na minha aplicação de uma maneira segura. Na verdade, então hoje a maioria dos desenvolvedores pensam somente na performance da entrega da aplicação, juntamente com o design, né, com a interação, a usabilidade do usuário. E aí isso acaba que em alguns pontos ficam algumas brechas, né? Então vai sobrar uma portinha ali que a gente consiga se comunicar, que a gente consiga ganhar um acesso. Então normalmente esse pessoal às vezes não se comunica e não é nem culpa deles, né? Eu gosto de falar que não é culpa do desenvolvedor que não desenvolve de maneira segura. É a culpa da empresa num todo que não implementa um cenário de rodar teste de segurança em cima das aplicações, entender o que você tem exposto, e aí justamente, às vezes quando as empresas são atacadas, sempre querem achar um culpado, né? Ah não, foi o desenvolvedor que subiu aquela aplicação e deixou uma porta aberta, fez isso, mas não, se a gente tiver um processo que a gente consegue se comunicar com o nosso time interno, né? Então, eu sou de segurança, eu preciso ter um contato muito bom com o meu time de desenvolvimento e com o meu time de infraestrutura. Assim, a gente consegue alinhar todo o escopo para subir a aplicação, descer a aplicação, subir servidor, derrubar, de uma maneira mais segura e mais eficiente. Bacana. Eu acho que o grande problema é as empresas terem a necessidade de estar se reinventando e inovando muito rápido. Perfeito. Então elas forçam a ter um aplicativo, um sistema sempre muito atualizado com novidades e às vezes o tempo de maturidade, de testes, eles acabam encurtando e aí obviamente você abre mão de alguns pontos de segurança, né? Perfeito. Essa foi bem colocado isso porque eu já tenho feito uma análise nos últimos meses, né, até comparando, pensando na pandemia que a gente vem vivendo, né, a gente percebeu que teve um boom de tecnologia, né, um boom de segurança, do pessoal contratando Firewall para fechar VPN, o pessoal trabalhar um pouquinho mais seguro de casa, o pessoal tendo que ir para cloud porque não tem mais o escritório com servidorzinhos físicos lá, tiveram que jogar para outro lugar. Então o pessoal teve que se reinventar pensando na pandemia. Né? E o que eu penso agora para os próximos meses, para os próximos anos, é que a gente vai ter um boom de casos de ataques. A gente teve até recentemente agora o caso do STJ, né? De um ataque no ambiente deles lá. E isso é só o começo, provavelmente daqui os próximos meses vai surgir mais ataques. Por quê? Porque quando a gente tem que se reinventar muito rápido, quando a gente tem que sair de uma zona de conforto para uma zona que a gente tem que sair navegando num mar que a gente não conhece, a gente acaba deixando pontos falhos, pontos fracos, que a gente estava comentando agora há pouco, para trás. Existe uma frequência ideal para a gente testar, para fazer esses testes de superfícies? Com certeza. Isso eu gosto de falar que é mais... depende, né? Depende, é uma opinião que cada um pensa de uma maneira como deve agir. Ao meu ver, o ideal, isso é uma constância, né? Contínua, um serviço que você tem que fazer todos os dias, né? É claro que tem empresas que têm a sua esteira de correções e tudo mais, dependendo, se a empresa estiver começando, pulando no estágio que ela não tem uma maturidade boa, né, então ela está querendo subir de nível, o que ela vai fazer? Em vez de eu rodar um scan, analisar minha superfície todos os dias, não, vamos com mais calma para a gente começar a entender, estudar esse processo. Então você começa a fazer scans, por exemplo, semanais, quinzenais ou mensais mesmo, justamente para você ter isso documentado, né? Então você olhar para a superfície hoje e falar, hoje eu estou com um servidor exposto aqui, que é do time de marketing que subiu essa campanha, a gente não validou, a gente não tem certeza se isso está correto ou não, se tem alguma vulnerabilidade ou não, mas isso aqui está documentado, né? Então a gente sabe que tem isso aqui exposto, então se futuramente acontecer algum ataque, a gente pode saber que veio daqui, né? Então esse é o primeiro passo. Mas o ideal, com certeza, é a gente rodar testes sempre, né? Se possível, todos os dias. Né? Eu tive até um cliente no passado que eu atendi, a gente estava rodando uma POC de gestão de vulnerabilidades, e aí a gente estava entendendo como é que funcionava o ambiente dele, né? E aí a gente rodou vários testes, a gente chama de banner grabbing, né? Então a gente faz uma busca pelo pay level domain, do domínio do cliente, então a gente colocou lá o domínio do cliente e tal, e retornou o resultado para a gente de uma série de informações atrelada ao domínio dele, né? E aí a gente sentou junto, analisou, e aí a gente foi começar a apontar alguns domínios. Eu cheguei para ele e falei, você conhece esse domínio aqui? Aí ele falou, putz, esse aqui é o único que eu não conheço, né? Eu acho que deve ser algum time na verdade, na época era o time de IoT, né?
que estava subindo algumas aplicações, acho que alguns devices no ambiente lá, e esse device precisava conectar na internet. E aí, estava exposto na internet, ninguém tinha conhecimento daquilo ali, acho que só a pessoa que subiu mesmo. E aí, passou um tempo, a gente tinha até finalizado a POC já, e aí eu tenho o meu Twitter, né, o que eu gosto de acompanhar o pessoal, esses hackerzinhos amadores que copiam os códigos e saem rodando em todo mundo, né, até alguns mais avançados que desenvolvem mesmo malwares. E aí eu estava olhando lá, eu olhei ali o nome de um atacante brasileiro que atua aqui no nosso ambiente mesmo, e aí ele postou, o cliente tal, Pawned, né, que é a sigla que o pessoal usa para mostrar que foi hackeado. E aí eu olhei e falei, meu Deus, esse cliente eu estava atendendo ele agora há pouco, né? Eu liguei para o cliente e falei, tem esse print aqui. Aí eu mandei para ele, meu Deus, aí foi aquele reboliço para conseguir contornar a situação. Porque eles já tinham sido hackeados, mas a gente conseguiu fazer que não espalhasse o ataque, né? Mas isso é claramente o que tá alguma coisa na superfície de ataque, a gente não ter visibilidade, a gente não ter controle, não ter comunicação entre os times e não rodar com frequência os testes, tanto de descobrimento da rede, do que você tem exposto na rede, porta aberta, serviço rodando, e ter esse controle mais interno. Então, é uma variável, então a sua pergunta sobre com que frequência depende, mas... O ideal é que seja contínuo, né? Seja contínuo e que você comece agora, né? Então, quem está assistindo esse vídeo, se você puder, já procure maneiras de... Aqui a gente está, na UIT a gente consegue ajudar vocês podem entrar em contato com a gente, mas se possível já procurem ferramentas que façam pelo menos um Nmap da vida, que façam um port scan, que você entenda as portas que estão abertas, os serviços que estão rodando e feche essas portas que estiverem abertas. Seria meio que uma estratégia ideal, né? Exatamente. Uma estratégia, quando a gente pensa em estratégia, para a gente falar de superfície de ataque, são inúmeras, né? São inúmeras estratégias. O ideal é a gente sempre começar, né? A gente começar mesmo que seja da forma mais simples, da gente ir manualmente olhando cada aplicação que a gente tem e ver o que ela tem exposta, ou da gente também utilizar de ferramentas mais automatizadas que facilitam o nosso trabalho. Mas o plano ideal, né, a estratégia ideal, é a gente ver principalmente tudo que está exposto na internet, né? Então, tudo que tem o IP público que se conecta a essa rede, esse mar gigante que a gente navega aí. Então, você tendo visibilidade do que está exposto, já te ajuda a você saber da onde pode vir os ataques, né? Então, da onde pode se iniciar esse ataque. Então, esse é o pilar inicial, a gente vê tudo que está exposto na rede. A gente documenta e a gente vê que informações que estão expostas, não somente tudo que está na internet, mas que informações que o atacante pode pegar, né? Então, por exemplo, como o nome de quem está hosteando esse serviço, CPF, como outras informações como serviços que estão rodando, e principalmente se tiver algum serviço rodando que tem alguma vulnerabilidade que já foi explorada, que tenha payloads prontos, se você não pode corrigir isso na hora, que no mínimo você tire essas informações do banner, né? Então, o que isso significa, né? Como é que eu posso fazer isso? Por exemplo, a versão de Apache, né? Normalmente, quando você sobe um servidorzinho Apache, ele sobe as configurações padrões do Apache e ele deixa as assinaturas da versão que você está utilizando. Então, toda vez que você for rodar um scan em cima de um servidor Apache, ele vai lá e te canta a versão que ele está utilizando. E aí você está entregando informação para o hacker. Exatamente. Então, por exemplo, a versão 2.2 do Apache é uma vulnerabilidade incrível que tem muitas formas de você ganhar um acesso e o atacante vai adorar ver isso que está exposto, né? Então ele vai encontrar maneiras de conseguir ganhar um acesso no seu ambiente. Então, se você não tiver como corrigir isso na hora, você pode ir nas configuraçõezinhas do Apache, na configuração padrão, e retirar essa assinatura da versão. Então você tira, mesma coisa para o IS, né? Então tudo que seja serviços que estão rodando, você consegue excluir essas informações e deixar oculta, né? Que isso vai dar um trabalho a mais para o atacante saber o que você tem no seu ambiente ou não. Então esse eu diria que é o passo inicial para a gente começar a trabalhar, criar uma estratégia. Então a gente atuar nessa camada que está exposta na internet. E aí, claro, depois a gente vem para o mundo que está um pouquinho mais interno, né? Então rodar nesses servidores também que estão expostos, ou por trás desses servidores que estão expostos, a gente rodar scans, port scans, justamente para a gente ver portas que estão abertas.
Porque quando a gente roda, qualquer empresa que você for rodar um scan em laptops, em servidores, sempre vai ter alguma porta aberta com algum serviço que você não faz a mínima ideia que está rodando, mas está rodando. Né? Então a gente sempre encontra isso. E a maneira mais ideal é a gente sempre bloquear tudo que está na superfície, exposto para a internet e vir trabalhando internamente para corrigir esse problema. E é claro que não é um trabalho de um dia para o outro, eu sempre falo, se você puder já começa a fazer agora, começa a trabalhar agora, porque é um trabalho árduo, é um trabalho longo, que no final das contas, se você conseguir ter um mapeamento, criar toda essa estratégia, esse panorama, né, da sua superfície de ataque, no final das contas, a chance de você ser atacado cai para quase zero, vamos dizer assim. Né? Então isso facilita a sua vida e dificulta a vida do atacante. E como que a UIT consegue auxiliar os nossos clientes? Que eu sei que nós temos várias ferramentas, né? Exato. Fabricantes que nos apoiam para poder auxiliar nesses processos, né? E manter o processo contínuo de análise de vulnerabilidades. Como é que a UIT consegue ajudar o nosso cliente? Perfeito, a gente consegue ajudar de todas as maneiras possíveis, basicamente. Né? Hoje a gente tem o nosso SOC, que a gente consegue atuar até gerenciando a infraestrutura do cliente. Até acho bom contextualizar que a gente trabalha com a Fortinet, é um parceiro muito forte nosso de Firewall. E é até interessante a gente falar de Firewall, por quê? Porque a superfície de ataque envolve Firewall. Né? Eu acabei nem comentando no início, mas é super interessante. Por quê? Porque a maioria das empresas até agora na pandemia, como a gente comentou, foi lá e compraram firewall, né? Compraram qualquer tipo de firewall de esquina ali, passou no mercado, puxou um firewall, espetou na rede e ligou. Para o quê? Para fechar VPN. Né? Putz, preciso fechar uma VPN, garantir uma comunicação encriptada, mais segura entre meus funcionários que estão trabalhando de casa agora. Só que acaba esquecendo de configurar uma série de outras coisas. Né? Então, a gente fala que se um firewall não está bem configurado ou atualizado, ele é brecha para ser atacado. E aí depois que o cliente é atacado, ele vai botar a culpa no fabricante, botar a culpa no provedor de serviço, por quê? Comprei esse firewall aqui que é o melhor, o mais parrudo do mundo e mesmo assim foi hackeado. Então, um dos pilares iniciais que a gente consegue ajudar vocês é nesse gerenciamento dos firewalls, principalmente, tá? Que é a gente garantir a configuração correta do firewall, pensando nas melhores práticas do fabricante, também nossa, que a gente tem bastante expertise em implementar, em conhecer bem a estrutura do firewall. Então esse é o pilar inicial. Hoje a gente também trabalha com outros fabricantes que são bem voltados para essa parte de superfície de ataque, né, como a Rapid7, que a gente consegue ter visibilidade de toda essa infraestrutura, né? Então tudo que está exposto na internet, ver que falha que tem, quais as vulnerabilidades, quem que pode estar sofrendo com isso, quem que é o ofensor. Né? Então principalmente não adianta a gente ver que a gente tem 1000 vulnerabilidades que eu não consigo enxergar como eu consigo corrigir elas ou quem está mais propenso a ser hackeado. Né? Então a gente consegue segregar tudo bem bonitinho, ver quem que tem mais vulnerabilidade, como a gente vai começar a atuar, criar um plano de contenção. Né? Até a gente, provavelmente mais para frente, a gente vai fazer um próximo vídeo bem mais demonstrativo, mostrando não só... Hoje a ideia daqui é a gente realmente contextualizar, comentar um pouquinho de como é que é a superfície de ataque, algumas estratégias, como é que eu descubro ela, mas a ideia é mais para frente a gente também fazer uma demonstração de como é que a gente enxerga ela na prática, né? Como é que eu consigo enxergar a minha superfície e principalmente como eu consigo corrigir ela, né? E de uma forma mais automatizada possível. É que a gente sabe que a média do pessoal que trabalha com segurança nas empresas não passa de 2 pessoas. Né? Então a empresa, sei lá, tem 500 funcionários e uma pessoa é responsável por toda a segurança. Então acaba que não tem braço, imagina a gente ter que olhar toda a superfície de ataque manualmente, ver todas as aplicações expostas, rodar um scan em cada uma delas, é complicado. Né? Então esse pessoal às vezes acaba não tendo braço. A gente está aqui para ajudar justamente, a gente consegue atuar para oferecer esse serviço gerenciado de uma maneira que a gente seja o braço direito de vocês. Maravilha. Obrigado, Rafa. Obrigado a você. Por aqui já ficou um spoiler do que vai ser o próximo vídeo, né? Ficou um spoiler. Uma demonstração, né, da solução e de como que é feito esse controle de superfície de ataque, né? Perfeito, perfeito. Então justamente no próximo vídeo a gente vai com certeza mostrar na prática uma demonstração mais ativa do que é realmente a superfície de ataque e acho que o objetivo principal, como a gente consegue ajudar vocês a corrigir e quais os próximos passos para a gente se tornar
um cliente, uma empresa com uma maturidade bacana em cybersecurity. Maravilha. Obrigado, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido importante e traga bastante conhecimento para vocês. Peço novamente que vocês curtam, compartilham esse vídeo, se fez sentido para você, para que atinja o maior número de pessoas. Se inscreva no canal e aguarde o próximo vídeo aí que vocês já receberam o spoiler. Obrigado e até a próxima. Obrigado, Rafa. Até mais, obrigado.